Pessoal, nesse segundo vídeo de conceitos básicos, nós vamos falar sobre uma propriedade, né, dos materiais que está relacionada à resistência à deformação, né, pelos esforços de flexão. Né? Nós vamos falar então de momento de inércia diária. Né? Vocês vão perceber, se vocês pesquisarem aí pela internet e tal, vocês vão ver que existem outros tipos de momento de inércia. O momento de inércia de massa, por exemplo, que ele está associado à resistência dos materiais de iniciar ou de parar um movimento. Né? Esse chama-se momento de inércia de massa. Esse momento de inércia diária é uma outra característica, que, como eu disse, está relacionado à resistência dos materiais a deformar por flexão. Para fazer isso, eu convido vocês até a fazerem um exercício, uma experiência em casa. Né? Arranje uma tira de madeira, né? Bem comprida, né? e fina, né? E um balde, né? Pode ser um balde qualquer e que vocês vão estar preenchendo de água. Né? E vocês vão fazer a seguinte experiência. Né? Apoie essa ripa fina entre duas cadeiras. Né? E com o balde posicionado no centro dessa ripa. Né? Inicialmente, coloque a ripa posicionada de uma tal maneira que a parte mais fina dela esteja na lateral, como está nessa figura aqui. Ó, né? Uma vez posicionado o balde assim, preencham de água, né? Sem quebrar a ripa. Né? Vocês vão perceber que essa ripa ela vai envergar. Quanto mais água vocês colocarem nela, no balde, mais a ripa vai estar envergando. Feito isso, né, tirem a água desse balde, a ripa vai voltar à posição inicial e invertam a posição dessa ripa, colocando agora ela apoiada sobre a parte mais fina da ripa, né, apoiada nas cadeiras, dessa forma como está na figura aí. Ó, né? E procedam da mesma forma, vão preenchendo de água. Vocês vão perceber o seguinte, né, que vão colocando a mesma quantidade de água no balde, a deformação na ripa é muitíssimo menor, praticamente inexistente nessa situação aí. Ó, né? Vocês vão perceber então que a resistência, né, à deformação dessa ripa vai depender da posição que ela está apoiada em cima dos bancos aí. Né? É exatamente esse conceito que nós vamos estar explicando para vocês o detalhe, tá bom? Então, olha só que coisa interessante, gente. Né? Fisicamente, né, o que a gente chama de momento de inércia diária, né, ele está relacionado a isso, a resistência à flexão. Né? Tanto a tensão envolvida aí nos esforços de flexão, quanto na deformação dos materiais aí sujeitos a esse esforço. Né? Quanto maior o momento de inércia diária, né, de uma seção transversal de uma peça, maior será essa resistência à flexão. Tá? Ele está associado, né, exatamente à geometria dos corpos. Tá? E a gente vai perceber como isso acontece. Quanto maior o momento de inércia, né, menores vão ser as tensões, menores vão ser as deformações de um mesmo corpo de prova para um mesmo momento fletor. Né? E aí, quando a gente vê a fórmula, a equação matemática que rege esse momento de inércia, vocês vão entender bem do que a gente está falando. Então, olha só, gente, né? Então nós não vamos nos preocupar com as deduções, né, que envolvem um conhecimento aí conceitual que vocês vão ter lá na frente, né, mais na universidade e tal. Então eu vou apresentar para vocês já a equação pronta, né, de como se calcula o momento de inércia. Né? Equações para o cálculo desse momento de inércia, ela vai depender então da forma geométrica que a gente está falando da seção transversal. Então uma ripa de madeira, como esse exemplo que a gente mostrou ali, né, para vocês anteriormente, o momento de inércia, que é expresso como um I, né, ele é calculado como a dimensão da base, aquela que está apoiada, né, vezes a altura elevado à terceira potência, dividido por 12. Né? Se eu tiver outras formas geométricas, por exemplo, uma forma de um quadrado, seção transversal quadrada, o momento de inércia vai ser calculado como lado elevado à quarta potência, dividido por 12. Se for uma barra circular,
né, de seção circular, o momento de inércia é calculado como π vezes o diâmetro elevado à quarta dividido por 64. Se eu tiver um tubo, a expressão é diferente, é essa expressão aqui, ó, né? Então, formas diferentes, seções transversais diferentes, vão ter momentos de inércia calculados de maneira diferente, sempre relacionados à geometria da seção transversal, né? Só para vocês terem uma ideia, essas aqui são as expressões para outras formas geométricas, tá? Não precisam decorar isso, tá? Só para vocês saberem, então, inicialmente, que esse momento de inércia vai ser uma função da geometria da seção transversal do corpo que a gente está falando, que está sendo submetido a um esforço de flexão. A unidade de medida desse momento de inércia é milímetro à quarta, tá bom? Vocês vão milímetro ao cubo vezes milímetro é milímetro à quarta, tá bom? Vamos ver como que isso se aplica na prática, tá? Então, considerando, né, aquele mesmo exemplo que a gente deu, né, do balde, tá, e da ripa de madeira. Vamos calcular, fazer o cálculo do momento de inércia nessas duas situações. Então, inicialmente, né, uma tira retangular apoiada sobre duas chapas, né, então ela está apoiada aqui sobre duas chapas, é submetida a um esforço vertical F. Tá? Calcule o momento de inércia da seção transversal da tira submetida a um esforço de flexão na posição mostrada na figura, né? Então, se a gente recordar, olhando aquela tabelinha lá, a gente vai ver que a fórmula de cálculo do momento de inércia é B, a base, vezes a altura ao cubo dividido por 12, para uma seção transversal retangular como essa daqui, ó. E a gente sabe que nessa posição, né, a base equivale a 3 milímetros e a altura equivale a 8 milímetros, né, que está na figura, dado da figura aqui, ó. Então é só calcular, né, o valor do momento de inércia. Fazendo as contas aqui, a gente tem que o momento de inércia dessa barra, né, dessa tira de seção transversal retangular, nessa posição, ela vai ser 128 milímetros à quarta. Tá bom, gente? Né? Vamos examinar uma outra situação. Essa mesma barra, né, essa mesma tira, só que posicionada de outra forma. Né? O comprimento maior, de 8 milímetros, apoiado sobre esses apoios aqui. Tá? Então vamos calcular quanto que é o momento de inércia da mesma tira, só que nessa outra posição. Então a equação é essa daqui, né, para a seção retangular. Então o momento de inércia é B vezes a altura, base vezes a altura ao cubo sobre 12. Só que nessa situação a base ela vai ser igual a 8 milímetros e a altura vai ser 3 milímetros. Né? Então fazendo os cálculos, né, nessa posição, né, eu tenho, substituindo os valores, a base, a altura é 3 ao cubo sobre 12, a gente chega à conclusão que o momento de inércia dessa tira nessa posição é 18 milímetros à quarta. Né? Então percebam, né, a mesma tira, né, com as mesmas dimensões, só que posicionadas de maneiras diferentes sobre o apoio, elas vão ter momentos de inércia diferentes. Né? Então percebam, o momento de inércia, como eu comentei anteriormente, ele está relacionado com a resistência à deformação. Quanto menor o momento de inércia, maior vai ser a deformação do elemento sujeito a um esforço de flexão ali. Ó, né? Então, na primeira situação, a tirinha, né, com a base maior posicionada sobre os apoios, eu tenho um momento de inércia menor, a deformação vai ser maior. Quando o momento de inércia for maior, a resistência à flexão vai ser também maior. Tá bom? É isso que está colocado aqui. Então, antes de entrar então nas equações, né, para o cálculo dessa tensão e dessa deformação, né,
de elementos sujeitos a esforços, nós vamos verificar no próximo vídeo quais são os diferentes modelos de apoio em vigas que a gente vai falar bastante aqui. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo.